Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Dr. Play Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou Heloísa Amorim, vocês já me conhecem. Toda semana um assunto novo do seu interesse e de toda a sua família. A gente já está chegando aqui na edição de número 78 e por aqui já passaram grandes nomes, trazendo grandes assuntos, tudo pensando em você, para você se informar diretamente com a fonte, tirar todas as suas dúvidas. O assunto de hoje é muito especial, um assunto que está em evidência, que muita gente está procurando e que, na verdade, tem devolvido a autoestima de muitas pessoas. Eu estou falando sobre o transplante capilar, tricologia, inclusive, mais recentemente também, que já se faz muito, transplante de barba, sobrancelha. E para estar falando comigo sobre esse assunto, eu precisava trazer aqui hoje um especialista, né, um médico especialista na área, e eu trouxe o doutor Pablo Awad. O nome é um pouco difícil, mas ele já é muito conhecido aqui, né, em João Pessoa, na Paraíba, inclusive também mais recentemente no TikTok, né, No já TikTok também. ganhando essas plataformas. Doutor, muito bem-vindo aqui no espaço da Dr. Play pela primeira vez. Eu sei que ele conseguiu uma agenda para estar aqui e vai ser um assunto necessário e de utilidade pública, né? Com certeza. Queria agradecer também o convite, a oportunidade de estar aqui, poder tirar as dúvidas, né? Aí as perguntinhas que você preparou, as perguntas comuns aí, que acho que vai ajudar muita gente também, que acho que é uma área que todo mundo vê que está em crescimento, mas ainda tem muita dúvida sobre. Aqui acho que é uma oportunidade da gente ter uma conversa bacana aí. E olha, gente, o que é interessante é que a gente precisa sempre estar procurando um especialista, né, que se dedicou, que se capacitou na área, porque acredito também, eu vou fazer essas perguntas, né, Uhum. que pode-se chegar até a alguns erros mais grotescos, mais graves e muitas vezes até irreversíveis. Então, para a gente não ter um retrabalho, né, e muitas vezes são casos que não dá para resolver, eu sempre alerto aqui, procure sempre um especialista na área. Mas antes da gente começar, eu queria convidar todo mundo a se inscrever nas nossas plataformas, nos nossos canais. No YouTube, a gente tá como Dr. Play Saúde, no Instagram, @Dr. Play, e o nosso site de notícias atualizado sobre saúde todos os dias, aqui da Paraíba, de João Pessoa, de todo o Brasil, drplay.com.br. E olha, eu queria começar perguntando, doutor, sobre você, sua trajetória. Ele me disse aqui nos bastidores que era paulista, mas aí já percorreu o Brasil ali, Ceará, mas voltou É, para cá, para Paraíba. é. Como é que foi essa sua área de formação, de atuação, até chegar hoje aqui, que já está aqui no nome, com o nome fincado na Paraíba, reconhecido, inclusive atendendo lá no Instituto BC, não Isso, é isso? lá na Clínica ABC. Eu sou paulista, mas sou filho de cearense. Meus pais são cearenses, só que se conheceram em São Paulo. Então, eu nasci lá, cresci lá, terminei ensino médio lá, até meus pais resolverem voltar a morar no Ceará. Então, quando eu fui para o Ceará, foi bem na época ali do vestibular. Eu acabei passando aqui na UFPB. Vim para cá em 2007, sozinho, para fazer a faculdade. Fiquei até 2013, que foi quando eu me formei. Depois acabei indo para São Paulo, fiquei 4 anos em São Paulo, porque eu fiz residência em otorrino, ainda fiz depois mais um ano lá depois de uma especialização dentro do otorrino. E aí em 2017, 2018, aí eu voltei de vez aqui para João Pessoa e tô aqui desde então. E aí depois acabei ingressando nessa área capilar, de tricologia e transplante e fui ficando, gosto muito da cidade, então foi mais uma identificação pessoal mesmo com a cidade, o desejo de morar em um lugar mais tranquilo que eu preferi ficar aqui. E até uma informação importante, né? Que o doutor ele tem uma formação também anterior na Isso. área de otorrino É, e até curioso, porque são áreas bem é. distintas. E como é que foi essa paixão, né? Por Uhum, cuidar de cabelos, de transplante? Como é que foi é. essa transição? Então, foi bem desafiador, na verdade, né? Eu não gosto muito de ficar parado, então, assim, eu já tinha interesse de fazer alguma coisa nova, tinha interesse na área do transplante, tava namorando ali e tudo mais, já faço meu tratamento, apesar de não parecer muito, né? Mas eu tenho calvície e faço tratamento desde os 19 anos e nunca parei. E aí já era uma área que eu já entendi um pouco, já conhecia. E aí fui indo, e descobri uma pós-graduação, fiz a pós-graduação, fiz fellow de transplante capilar, fiz curso fora do Brasil, fui indo, caminhando e agora estou aqui. Então, assim, é uma área que eu me identifiquei muito e estou muito satisfeito, assim.
Doutor, antes da gente realmente começar, que, né, que eu fiz aqui várias perguntas, eu já falei para ele que eu vou me comportar como aqueles pacientes curiosos que fazem muitas perguntas para ele, mas eu queria aqui esclarecer alguns termos que muita gente provavelmente talvez não saiba, para a gente Uhum, esclarecer de maneira bem didática. Por exemplo, o que é a tricologia? Muita tá. gente já ouviu falar, acha que sabe o que é, muita gente da área de estética também já fala sobre isso, Uhum. mas de fato, o que é a tricologia? Tá. Tá, a tricologia vai ser a área da medicina, né, que estuda as doenças dos cabelos e couro cabeludo. Então, basicamente todos os tipos de alopécia, né, a gente estuda dentro da tricologia. E aí existe a tricologia médica e a tricologia não médica. Como você falou, tem Uhum. esteticistas, tem biomédicos que acabam, né, trabalhando também dentro da tricologia, mas existe uma certa diferença dentro da tricologia médica em relação a diagnóstico, a tratamentos, medicações que só o médico pode prescrever, né? Porque vai depender ali da prescrição médica. E às vezes acaba que esses outros profissionais, eles obviamente fazem procedimentos que vão ajudar também, mas existe uma certa limitação, principalmente em relação à prescrição. Então, é uma área assim, que está crescendo bastante, já é uma área que era incorporada dentro da dermatologia, né? E hoje em dia tem crescido também a tricologia como uma área isolada, né? Por conta do desenvolvimento de pós-graduação e de outros cursos, está crescendo também de forma paralela a tricologia de forma isolada, separado também da dermatologia. Uhum. Acredito também que possa chegar a algumas dúvidas a respeito da diferença de transplante e implante Uhum, capilar. é. Então, qual seria essa grande diferença? O implante mesmo, ele praticamente não é realizado mais. É porque se popularizou esse nome, né, de implante capilar como o transplante. O termo Uhum. correto mesmo é transplante capilar, Transplante. porque o implante seria a implantação de um pelo sintético, que acaba que não tem bom resultado, tem uma questão de rejeição do organismo. Então, como o que é transplantado vem do próprio paciente, que é o folículo, né, do próprio paciente, isso a gente considera um transplante. Então, ele é um transplante capilar. E aí, Uhum. implante, a gente meio que deixa esse termo, a gente sabe que os pacientes utilizam muito, quando os pacientes perguntam, eu já sei que eles estão falando do transplante, então eu Uhum. nem corrijo, eu respondo, e ali durante a minha fala, ele vai percebendo que o nome certo é transplante, e às vezes aí acaba aprendendo e todo mundo fala transplante depois. Transplante. É. Doutor, em relação às queixas, né, que chegam no consultório, acredito que quem está assistindo que tem muito cabelo, Uhum. dificilmente. Aliás, quem tem muito cabelo ainda reclama que tem muito Reclama, cabelo. reclama. A gente, na verdade, nunca está muito É, satisfeito, né? Quem tem pouco reclama e quem tem muito também reclama. é. Mas acredito que a principal queixa que chega no seu consultório é a falta e a queda, Uhum. principalmente a queda. É difícil fechar um diagnóstico para queda de cabelo, porque acredito que tem N fatores. E aí, pós-pandemia, aí vem a história da Covid, da vacina. Como é que se fecha um diagnóstico para um paciente que chega e diz, doutor, meu cabelo está caindo muito, eu não sei mais o que fazer, não sei o que é. Uhum. Existem. Primeiro definir a questão de alopecia, né? Alopecia é qualquer queda de cabelo anormal. Então, existem várias doenças diferentes, né, que entram dentro das alopécias. Algumas apresentam achados muito característicos, que aí facilita o nosso diagnóstico, né? Então, o paciente apresenta, por exemplo, uma área circular ali sem cabelo. A gente já pensa no alopecia areata, que é um tipo de alopecia autoimune. A calvície, que é a alopecia androgenética, tem achados muito característicos. No homem costuma ser as entradas, a coroa. A mulher costuma ter um afinamento geral do cabelo na alopecia androgenética, mas tem outros tipos de alopecia que já são um pouco mais difíceis de fazer o diagnóstico, né? As alopécias cicatriciais, muitas têm um diagnóstico um pouco mais complicado, às vezes a gente precisa realizar uma biópsia do couro cabeludo, para a partir dos achados anatomopatológicos, junto com os achados da tricoscopia, do exame físico, a gente conseguir fechar um diagnóstico. Nos casos de a queixa é só queda, queda aumentada, mas não tem nada ali muito anormal. Isso entra como um quadro de eflúvio telógeno, que a gente chama. O eflúvio telógeno, ele é uma queda que é desencadeado por algum gatilho. Então, pode ser um gatilho emocional, pode ser um problema de saúde, como um COVID, uma dengue, pode ser alteração hormonal, pode ser uma cirurgia que ele realizou.
E a queda do eflúvio telógeno, ela normalmente ela acontece 2 a 3 meses depois do fator de gatilho. Então, não é Uhum. imediato. Então, não é assim, eu tive dengue agora, meu cabelo vai cair semana que vem. Não, você vai começar a perceber essa queda 2 meses depois. A questão do pós-parto, por exemplo, existe o eflúvio telógeno no pós-parto, né? Muitas mulheres relacionam achando que é por conta da amamentação, mas não é, por conta das oscilações hormonais depois que o bebê nasce. Normalmente a mulher começa a perceber a queda quando o bebê está ali com uns 2 meses. E aí começa Uhum. a cair muito cabelo, não é de imediato no pós-parto. Então esse eflúvio, geralmente, ele vem 2 a 3 meses depois. Então quando alguém chega com queixa para mim de queda capilar, só queda, sem nenhum outro achado, eu sempre pergunto: aconteceu alguma coisa nos últimos 2 a 3 meses? Aí que a pessoa vai pensar ali de o que pode ter Uhum. acontecido, que ela encontre uma explicação, né, de um possível gatilho para a gente tentar identificar o gatilho desse eflúvio e a Uhum. partir daí a gente, né, conseguir orientar melhor essa pessoa e, se necessário, né, passar algum tratamento também. No caso do eflúvio, ele é passageiro, ele não fica. Ele tem um tempo ali, limite de atuação. Depende do que desencadeou. Existem os eflúvios agudos e existem os crônicos. Uhum. Então, o emocional, ele pode ser agudo em algumas pessoas, mas na maioria a gente percebe que é algo crônico. É uma pessoa que ela é sempre estressada ou que ela está numa fase depressiva. Então, enquanto não tirar esse fator de gatilho, ela vai continuar tendo queda, né? Já, por exemplo, um COVID, uma dengue, é um eflúvio agudo. Foi um episódio pontual. Então, o Uhum. eflúvio só que pode demorar até 6 meses, né, para passar. E Uhum. aí, 6 meses de queda capilar assusta muito, né, o paciente. Então, apesar de a gente saber que o eflúvio agudo ele é autolimitado, ele vai durar ali até 6 meses, existem tratamentos que a gente pode fazer para tentar retardar a duração desse eflúvio e, mais importante, até estimular o crescimento mais rápido desses fios que ele perdeu. Tá? Porque Uhum. os fios que ele perde durante o eflúvio, eles vão voltar. Mas a gente, pelo menos fazendo tratamento, a gente consegue acelerar o recrescimento desses fios. Uhum. E no caso de tratamento capilar, ele geralmente ele acaba não sendo tão rápido. É, Às vezes a gente quer tomar uma medicação que vai ser ali 30, 40 dias e é. nunca mais volta no médico, Uhum. né? E acredita que vai dar tudo E às certo. vezes larga o tratamento por isso, porque assim, tomou 30 dias e não vi diferença nenhuma. Tá do mesmo jeito, doutor. Não É, resolveu, esse remédio não resolveu nada. eu sempre aviso já para os pacientes, quando a gente vai começar qualquer tratamento capilar, você começa a ver resultado com 3 meses, geralmente. Nossa, É, 90 dias. Ou seja, a palavra-chave é paciência, né? paciência. Paciência, eu digo assim, a maioria, né, das alopécias são mais crônicas, eu digo, olha, é um casamento aqui. A gente vai acompanhar, vai ter Uhum. momentos, né, que a gente está muito feliz, vai ter momentos que não vai estar tanto, porque algumas alopécias se comportam, né, um pouco oscilantes. Tem períodos de melhora, períodos de Uhum. piora, às vezes a gente precisa ajustar alguma medicação. Então, é realmente o paciente, ele tem que ter uma confiança ali no médico, uma parceria mesmo, para a gente caminhar junto durante esse tratamento, porque são tratamentos longos mesmo. E são tratamentos que é um pouco aflito, né, para quem precisa. Então, por exemplo, chega muito a pergunta do tipo: "Doutor, tem cura? Quando é que eu vou ficar boa? Nunca mais meu cabelo vai voltar a ser como antes? Uhum. Será que depois desse tratamento ele nunca mais vai cair?" Essa expectativa das pessoas, assim, como é esses tipos de tratamento, tanto para o eflúvio quanto para a alopecia, pode-se dizer hoje que na medicina tem cura ou tem tratamento? Vai voltar o problema? Tudo vai depender do diagnóstico, né? O eflúvio, como a gente falou, se foi agudo, ele é autolimitado, o cabelo vai voltar. Com paciência, ele vai voltar ao normal. Só que, por exemplo, na Uhum. mulher que usa cabelo mais longo, o cabelo ele tem uma taxa de crescimento ali de 1 centímetro por mês, em média. Então, se o seu cabelo, por exemplo, aí, ele deve ter uns 30 centímetros, talvez até mais. Então, assim, essa pontinha do seu cabelo, ela nasceu há 30 meses atrás. Então, até você ter um crescimento, de você perceber uma diferença no volume de cabelo, de você amarrar o cabelo e perceber o cabelo mais denso, então vai demorar muito tempo. O homem é mais rápido, a gente Uhum. percebe mais rápido porque a gente usa o cabelo mais curto. Então, a gente Uhum. tem um resultado aparente mais rápido. Já a mulher, ela demora mais a ver resultado, né? Uhum. E também depende de se for uma alopécia, né, que não seja um eflúvio, por exemplo, uma alopécia androgenética, né, que é a calvície, vai depender de qual estágio essa calvície se encontra atualmente, para a gente saber até que Uhum. ponto ela vai melhorar com o tratamento. Então, eu sempre falo para os pacientes: olha, possivelmente a gente vai chegar até aqui, fazendo o tratamento correto. Mas o mais importante, na maioria das alopécias, é a gente pelo menos estabilizar essa perda.
Obviamente, quando a gente começa a tratar, a gente tem um ganho também de volume, de densidade, mas eu digo, olha, o principal objetivo da gente é pelo menos parar onde você está agora. É parar Uhum. essa perda, né? Que você não tenha mais queda, que não surjam outras áreas calvas, mas o principal é a gente tentar estabilizar. Então, já falo para o paciente, já coloco a expectativa ali. Obviamente, eu sei que ele vai ter um ganho, ele vai ficar Uhum. feliz com esse ganho, mas eu pelo menos digo que a gente tem que tentar estabilizar aquela perda. Uhum. Doutor, alguns exames você consegue fazer ali no próprio consultório, né, com os equipamentos que você tem lá. E para complementar, também tem os exames laboratoriais de sangue que você pede também para complementar e ajudar a fechar esses diagnósticos? O mais importante, né, é o que a gente realiza dentro do consultório, né? Além do exame físico, a gente faz alguns testes ali, dá umas puxadinhas no cabelo para ver como é que tá a queda e faz a tricoscopia, que seria como se fosse uma lente de aumento. Ali a gente vai ver achados ali no couro cabeludo e nos fios que falam a favor de algum tipo de alopécia. A alopécia androgenética é principalmente a gente verifica um afinamento dos fios. Nas alopécias cicatriciais, a gente percebe uma descamação ao redor dos fios, que é característica dessas doenças. E aí, em Uhum. alguns casos, principalmente na investigação do eflúvio, é importante realizar alguns exames de sangue, para a gente ver como é que Uhum. estão as questões hormonais, dose de vitaminas e minerais, para se a gente precisa fazer alguma reposição, ou se algum daqueles achados do laboratório dele justifica aquela queda. Então, a vitamina Uhum. D muito baixa pode justificar essa queda que ele está apresentando. Então, em Uhum. alguns casos, a gente complementa com o tratamento, com exames laboratoriais também. Você falou do estresse, né, e queria até saber também se o estresse também está relacionado, por exemplo, à calvície, Uhum. ou se é algo, tipo, hereditário. Ah, meu pai era super calvo e aí eu vou ser. Isso se é mais característico em homens, ou se isso também se amplia para as mulheres. Por exemplo, eu tinha um pai calvo, então, à medida que eu vá envelhecendo, eu também vou perdendo esses meus Uhum. cabelos e ficando mais calva. O principal fator, né, de predisposição à calvície é a genética. Então, assim, Hum. para ter calvície, você precisa ter a genética. Então, assim, quem não tem genética pode fazer o que for, não vai apresentar calvície. Pode ficar tranquilo. Mas em quem já tem a genética, existem fatores ambientais que podem acelerar a perda. Então, o estresse, tabagismo, obesidade, são coisas que na ciência já se percebeu que acelera, né, a calvície. Então, já encontraram, por exemplo, gêmeos idênticos, então eles têm a mesma carga genética, e um teve uma calvície muito mais acelerada que o outro. Então, isso se justifica por fatores ambientais ou por questões emocionais, ou por hábitos de vida. Então, Uhum. existem esses fatores também que a gente pode controlar, que a gente tende, né, a pelo menos evitar um aceleramento da perda capilar. Uhum. Tem muita gente também que fala hoje em dia sobre as dietas desinflamatórias, né? Que dizem Uhum. que assim, o corpo inflamado, na verdade, não pode até assim trazer um problema específico, mas vários. Já tem alguma coisa na medicina constatada que também corpo inflamado demais, assim, pode ter alguma alteração capilar? Sim, até porque assim, em relação à inflamação, não vou nem falar tanto de alimentação, né, mas Uhum. de corpo inflamado, sim. Por exemplo, pacientes que têm alguma doença autoimune. A autoimunidade, geralmente, ela tem um fator inflamatório muito grande. E quase todos os quadros de doenças autoimunes levam à perda capilar. Principalmente o lúpus, por exemplo. O lúpus tem vários tipos de queda, né, que a gente percebe em pacientes lúpicas. E aí, até pegando esse gancho do paciente com lúpus, por exemplo, em consultório já teve um diagnóstico de lúpus, por exemplo, em que, por exemplo, um outro médico não conseguiu detectar, por exemplo, porque você tem ali, né, nas suas mãos várias ferramentas Uhum, que conseguem olhar mais de perto e de repente descobre outras doenças que, uhum, porventura, um médico anterior não tenha visto, tenha uhum. passado despercebido. E aí você vai ter que fazer o caminho Inverso. inverso desse paciente. Nunca aconteceu de eu diagnosticar o lúpus só pela questão capilar, porque normalmente paciente com lúpus tem muitas queixas, né? Então, Aham. acaba que o cabelo, ele é quase segundo plano, porque ele tem tantos sintomas sistêmicos, mas já Uhum. aconteceu de eu atender pacientes com queixa de queda, de rarefação capilar, que não sabiam que a queda era relacionada à doença de base dele. Então, por exemplo, Hum. pacientes com lúpus, com queda aumentada, buraco na cabeça, e algum outro colega
estava fazendo um tratamento, mas não pensando na questão do lúpus, achando que era Uhum. algum outro motivo de queda e, na verdade, está diretamente relacionado ao quadro do lúpus também. Você consegue, assim, ter uma visão geral? Eu sei que tem vários fatores, né, que podem desencadear, mas essa questão do emocional, ela tá cada vez mais forte, porque, assim, a gente vê tanto na televisão, outras doenças emocionais, né, burnout e tantas outras, que tá chegando no ambiente de trabalho, as pessoas adoecendo cada vez mais emocionalmente consequentemente, por tudo isso que você já vem me dizendo aqui, isso pode chegar, né, e vem chegando aí, a queda capilar. Como é que você, nesse caso, né, consegue tratar esse paciente sem uma ajuda de um outro profissional da área, né? Por exemplo, um psicólogo, como é esse casamento aí? Mas eu tenho que ter a ajuda dele. Eu digo, paciente, olha, enquanto a gente não conseguir afastar o gatilho, a gente não vai conseguir melhorar a sua queda. Então, se a gente Mas o paciente, desculpa, doutor, o paciente, ele chega a ser honesto e sincero e falar desses outros problemas dele, ou na maioria das vezes eles omitem? Eu faço sempre, antes da consulta, eu envio um questionário para ele Hum, preencher. E eu já coloquei no questionário questão de perguntas relacionadas a questões emocionais. hum, E aí eu coloco lá as alternativas para responder. E aí eu já coloco assim: eu digo, se tem algum problema de ansiedade e depressão? Sim, faço tratamento. É, sim, não faço tratamento. Não, mas eu acho que eu interessante. posso ter algum desses quadros. Eu já deixo ali levantado, mesmo que ele nunca procurou um psicólogo ou um psiquiatra, eu já deixo ali levantada a hipótese de que ele pode ter. Aí, quando eu já responde ali, eu acho que eu posso ter algum desses quadros, mas nunca procurei. Aí eu já na consulta Acendeu o sinal também. de alerta, né? Aí na consulta eu já tento ir, né, abordando isso. E aí, dependendo se eu realmente. Se é uma calvície. Beleza, a gente não precisa se preocupar tanto. Obviamente pode acelerar um pouco, mas não é o foco principal. Mas se a queixa é só queda, eu estou investigando um eflúvio e eu não encontrei nenhum outro possível gatilho para aquele eflúvio, aí eu penso na questão emocional. Aí eu já abordo de forma mais incisiva aquilo ali e falo, ó, você tem que procurar atendimento. Não adianta a gente fazer um monte de tratamento e procedimento se você vai continuar estressado, ansioso, depressivo, enfim, tem que fazer um tratamento paralelo. Enquanto a gente não conseguir tirar o gatilho, a gente não vai resolver 100%. É interessante isso que você está falando, doutor, porque não é todo médico que tem, na verdade, essa sensibilidade. Sim, Porque, na grande maioria que a gente vê, ele está preocupado em fazer o tratamento, sei lá, estético, tópico, seja lá o que for para que esse paciente precisa. Mas se não tiver essa sensibilidade, dificilmente o resultado vai ter sucesso nesse exato. tratamento. Então, assim, eu falo aos pacientes, olha, um bom resultado é bom para você, é bom para mim. Eu não adianta eu empurrar procedimento e tratamentos pensando na questão talvez financeira, se eu sei que não vai ter um resultado tão bom, porque ele não procurou ali em paralelo um outro profissional que possa ajudar ele na parte emocional, por exemplo. Uhum, Então eu faço isso pelo paciente e por mim, né? Eu uhum, quero ter um bom resultado para a minha carreira, para a minha satisfação pessoal e também para aquele paciente ter uma melhora da autoestima, uma melhora da qualidade de vida. Então acho que todo mundo sai ganhando. Então, eu uhum. tento ir nesse caminho. Tem alguns assuntos que são mais difíceis de abordar, né? Mas a gente vai tentando. Tenho vários pacientes que realmente têm diagnósticos, às vezes psiquiátricos, tomam medicações contínuas. Pior que até algumas medicações utilizadas para estabilização do humor, antidepressivos, os próprios medicamentos causam queda capilar. Existe o eflúvio também medicamentoso. Né? Então, alguns medicamentos Uhum, antidepressivos, anticonvulsivantes, antipertensivos também levam uhum, à queda de cabelo. Aí a primeira, né, tentativa ali é ver se dá para trocar a medicação, mas em alguns casos não dá. Realmente o paciente só se deu bem com aquela medicação para estabilizar o humor dele. Então a gente vai uhum. lutar com todas as armas que a gente tem para tentar controlar essa queda, já que a gente não pode suspender essa medicação. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre tratamento também, né, de queda de cabelo, mas eu queria entrar no assunto de transplante Uhum. capilar. Sei que a maioria dos pacientes hoje que já chegam, eles devem, assim, chegar depois de muita pesquisa, né? Eles já Muito. são altamente exigentes, já sabem muita coisa. Inclusive, eu costumo até brincar que às vezes chega o paciente que ele quer saber mais do que o próprio médico, de É, tanto que ele já pesquisou. já. Então, na verdade, queria saber do senhor, para quem é indicado o transplante capilar? É para todo mundo? Ah, doutor, eu pesquisei e eu quero fazer. Enfim, muitas vezes até chega o ponto, se o médico se recusar, ele até procurar outro médico, né? Sim, sim. Então, para quem é a indicação de transplante capilar?
De forma geral, o transplante é principalmente ali para a gente simplificar aqui, né? Não entrar em coisas mais raras, Uhum. mas a maioria dos pacientes que procuram são pacientes portadores de alopecia androgenética, de calvície, e que já evoluíram com áreas calvas, ou seja, áreas que a gente não tem mais possibilidade de melhorar com nenhum tratamento clínico, né? A gente Uhum. só consegue melhorar com o tratamento áreas que ainda têm possibilidade de produzir o fio. Se o folículo daquela região ele já atrofiou a ponto de não conseguir produzir mais nenhum fio de cabelo, ali a gente só consegue restaurar com o transplante, é o que eu falo aos pacientes. O Uhum. transplante é uma cirurgia de restauração capilar, a gente vai restaurar áreas que já estão calvas. Então, pacientes que se incomodam, né? Eu digo, não é porque a pessoa é calva que ela precisa do transplante, ela precisa se incomodar. É uma questão estética, né? Então, não adianta ir lá empurrado pela esposa ou empurrado pelo filho, porque o paciente tem que Acontece muito querer. isso? Acontece bastante, bastante. A gente vê que quem marcou a consulta foi a esposa, quem levou ele foi a esposa, na consulta quem fala é a esposa, e aí eu sempre tento ir para o lado do paciente, falo assim, mas e você? Que área que te incomoda mais? Para ver se Uhum. realmente o incômodo vem dele, porque a chance desse paciente depois fazer um procedimento ou um tratamento e ficar insatisfeito com o resultado é grande, porque ele já nem se incomodava, por que ele vai Uhum. ficar feliz com o resultado, Uhum. né? Então, eu tento ir abordando ali para ver se realmente, pelo menos ali nem que esteja escondido dentro dele, se ele realmente se incomoda e ele não teve ainda coragem de dizer isso, né? Mas é importante que o paciente ele sinta esse incômodo, né? Antes de mais nada, né? Ele que Exato, tem que precisa. partir dele. Muitas vezes a gente sabe que a pessoa precisa de um empurrãozinho, é diferente. Um empurrãozinho Uhum. da esposa é diferente de a esposa tomar a iniciativa ali por tudo, né? Desde o início até o final de tudo. Então, é importante que esse paciente ele sinta esse incômodo e a gente sempre ajusta muito a expectativa do paciente em relação ao tratamento, ao transplante. Olha, a gente Uhum. só consegue dar uma densidade daqui até aqui, ou a gente precisaria de 2 cirurgias para fazer uma restauração completa da tua área calva, porque a calvície já é muito extensa, ou um paciente que antes era acostumado a usar prótese capilar, né? Prótese capilar é uma densidade absurda, porque é uma coisa sintética, né? Uma peruca, vamos dizer assim. Uhum. Então, o paciente que está acostumado a usar prótese, será que ele vai ficar satisfeito com o transplante? O transplante é um resultado mais natural, não tem aquela Mais lento também. mais lento, não tem aquele volume de cabelo que você não enxerga nada ali, né? Porque a prótese é totalmente fechada. Às vezes o Uhum. paciente acostumou com aquele visual dele, talvez ele não se acostume ali com o transplante. Mas sempre Uhum. questão de ajustar a expectativa mesmo. E aí o médico também tem que saber, né, ler essa expectativa do paciente e saber se o paciente é um bom candidato ao transplante. Porque muitas vezes a gente tem que contraindicar, seja por questões clínicas, porque o paciente realmente não tem capacidade mesmo anatômica ali para o transplante, né? Às vezes uma área calva muito extensa e uma área doadora muito pobre, e às vezes a gente tem que contraindicar por essas outras questões, expectativa do paciente muito alta, muita cobrança ali, nem ainda está na primeira consulta, o paciente está fazendo exigências e cobranças que ainda nem chegou naquele ponto ainda da gente discutir aquilo. Tem pacientes que realmente eles pesquisam tanto que eles ficam ali, eles vêm cheio de conceitos ali na cabeça deles, se não bater exatamente com o que ele pensou, ele já não tem muita confiança no médico, e a gente precisa de uma confiança muito grande, né, entre médico e Uhum. paciente. Doutor, e detectado, né, a necessidade em comum acordo ali, inclusive, do paciente com o médico, como é esse procedimento, assim, o passo a passo? Se é feito em consultório, é feito em hospital, Uhum. é muito extenso dependendo aí dessa cirurgia? Como é que é esses preparativos? A gente, inclusive, vê que está cada vez mais comum, graças a Deus, né? As É. pessoas estão tendo mais acesso. Isso quando a gente via antigamente era algo muito longínquo, quase inacessível e, inclusive, a gente trazendo hoje aqui o senhor, né, já é um grande avanço, desmistificando, né, popularizando cada vez mais também essa questão do transplante capilar. Então, como é? Só para quem está em casa nos assistindo, marquei, aliás, marcou com o médico, avaliou, teve um indicativo do transplante e a partir daí, quais seriam os próximos Tá. passos? Então, é uma cirurgia eletiva, né? Então, a gente vai Uhum. programar tudo certinho. Faz exames pré-operatórios, avaliação com cardiologista, tá tudo Uhum. liberado. Na véspera da cirurgia, a gente vai se encontrar, a gente vai fazer a marcação e a raspagem. Então, eu sempre faço isso na véspera para a gente fazer com calma,
que ali vai ser o desenho que a gente vai fazer da hairline, o paciente tem que estar de acordo. Se eu faço no dia da cirurgia, além de eu poder atrasar o início da cirurgia, o paciente pode se sentir pressionado de que ele aceitou o desenho, porque justamente estava nessa Hum, expectativa de ter que entrar na sala para não atrasar. Então, eu faço tudo na véspera para fazer tudo com calma. No dia seguinte, a gente se encontra para a cirurgia, bem cedinho. A cirurgia é longa, porque é tudo muito manual, né? A técnica FUE é aquela técnica onde a gente retira unidade por unidade folicular. Então, os 3 passos da cirurgia, que são as pré-incisões, a extração e a implantação, tudo é feito um por um. Então, as incisões são o quê? São como se fossem os cortezinhos que eu vou fazer na área calva que vai receber os folículos depois. Então, uma cirurgia ali de 4.000 folículos. São 4.000 incisões que eu vou fazer. Depois a gente vai para a extração. Então, a gente vai retirar os folículos da área doadora. Então, são 4.000 extrações. E depois 4.000 implantações, que é colocar cada folículo dentro de cada buraquinho daquele que eu fiz lá no início. Tá? Então, assim, é uma cirurgia longa, é uma equipe grande, sou eu e mais 6 enfermeiras. Então, é uma nossa. equipe grande, mesmo assim a cirurgia dura 10, 12 horas. Tá? Mas assim, o paciente ele é monitorizado durante toda a cirurgia, tá com monitor cardíaco, saturação, Sedado também. sedado. A gente está acompanhando, pergunta ali para ele como é que tá. No meio da cirurgia, né? Quando a gente termina a extração e vai começar a implantação, ele tem possibilidade ali de ir ao banheiro, fazer uma coisinha, depois volta. A gente sabe que é Hum, cansativo para o paciente e para a equipe, né? Mas o paciente está sedado, passa para ele assim muito mais rápido do que para a gente que está ali, né? Mas hum. a gente vai também informando a família durante o procedimento. Olha, já acabou a incisão, vai começar Tem a pouco extração. sangramento esse tipo de Pouco sangramento, pouco bem pouco, na verdade. Para a gente que tá ali, né, a gente Uhum, faz tudo com uma lente de aumento, porque é tudo muito pequeno, né? Assim, uhum, qualquer pontinho de sangramento atrapalha a gente, mas em relação ao volume de sangramento é muito pequeno. muito Mas é porque pequeno. como tudo é muito ali pequenininho, né, o Uhum, volume de sangramento para a gente ele pode atrapalhar, mas quando você tá olhando de fora e você tá sem lupa, sem nada, você vê que o sangramento é muito pouco. uhum. Em relação à alta desse paciente e o tratamento pós, né? Uhum. Pós-implante também, Vai embora no mesmo dia para casa, tá? no Terminou o mesmo dia. procedimento, Não precisa ficar internado. Não, vai só para recuperação, come alguma coisa, vai o acompanhante buscar, né? Não pode dirigir no Uhum, dia por conta da sedação e tá liberado no mesmo dia. No dia seguinte, ele vai na clínica novamente para fazer a primeira lavagem. E aí a enfermeira ela vai fazer a lavagem, vai explicar como é que é feita essa lavagem em casa durante os 10 primeiros dias, tá? O maior uhum. cuidado deve ser durante esses 10 dias. Então, o paciente tem algumas restrições nesses 10 dias. Por exemplo, só pode usar camisa de botão, porque ele não pode ter esse movimento de passar nada e Pois fazer é. um atrito aqui na região que recebeu os fios. Uhum, Algumas medicações para tomar, antibiótico, a gente passa mais de forma profilática para evitar que tenha alguma infecção. uhum, E esses cuidados de limpeza mesmo, tá? E a posição para dormir também que muda um pouquinho. Nos 5 primeiros dias tem que dormir um pouco mais inclinado, depois já volta a dormir na posição normal. É uma recuperação muito tranquila em relação à dor, não costuma ficar dolorido, restrição às atividades, dependendo do que o paciente faz. Se ele trabalhar de casa, home office, o dia seguinte, se ele quiser, ele está lá trabalhando, tá? uhum, Atividade física eu libero ali com 5, 7 dias, desde que não tenha nenhum risco de trauma, né, no couro cabeludo. Então, uma academia, uma corrida que não seja no sol, pode voltar ali com 5 dias. Agora, esse resultado esperado hum, também leva em torno de quanto tempo? Porque a gente sabe pronto. que as cirurgias aparecem depois de alguns meses, né? Depois. Então, assim, dentro dos primeiros 30, 40 dias, todos os fios que a gente transplantou junto com o folículo, esses fios eles vão cair. Então, o que cai foi o que foi transplantado. O restante que é do paciente vai crescer normal, tá? Então, 30, 40 dias vai cair, tá? Com 3 meses, a gente começa a perceber o crescimento dos primeiros fios, mas ainda é Hum, de forma muito desordenada. Então, uma região está com os fios mais compridinhos, outra muito curtinho, o outro não tem nada. uhum, 6 meses, mais ou menos, a gente está ali com 50%, 60% do resultado final, mas 6 meses já é um resultado muito legal. Então, assim, uhum, esteticamente já fica bom com 6 meses, mas resultado definitivo a gente considera um ano, tá? Na verdade, a gente fala um ano, mas pelos estudos já acredita que ainda tenha mudanças de densidade, de textura do cabelo do primeiro até o segundo ano de uhum, pós-operatório. Mas como resultado ali, né, mais imediato, a gente fala um ano para o uhum. paciente.
Ou seja, gente, paciência, né? Tem que ter paciência que vai dar certo. Paciência. É. E aí também queria que o senhor falasse sobre a questão dos transplantes de barba e sobrancelha. Eu até achei curioso sobrancelha, né? Até perguntei, são pacientes quimioterápicos que passaram por algum processo nesse sentido? Ou são as mulheres mesmo? Não, são as mulheres, então elas também estão começando a abandonar aquela micropigmentação e estão Isso. vendo essa possibilidade aí de realmente ter fios de verdade de volta. É, a questão da micro, assim, a micro, ela dá um resultado ali, esteticamente agradável, mas tem a questão manutenção que precisa fazer, às vezes a tinta mesmo, ela muda a coloração ao longo do tempo, ela dá uma borrada, então aquele que tinha feito ali tão fio a fio, delicado, acaba desbotando, já não fica um resultado tão legal. Uhum. Então o transplante de sobrancelhas, né, ele vem para suprir essa queixa das mulheres. Então existiu ali, a gente tem basicamente a mesma idade, a gente lembra 90, 2000, a moda era uma sobrancelha muito fininha. Bem fininha, Então, verdade. assim, as mulheres acabaram com a sobrancelha naquela época, porque Verdade. tiravam na pinça, com cera, e isso, Uhum. né, conforme você vai tendo esses traumas repetidos, você vai danificando o folículo, que é o que produz o fio. Então, Uhum. muitas mulheres têm falhas na sobrancelha, ou sobrancelhas muito finas, por conta Uhum. de hábitos de moda mesmo que E é existiram. difícil recuperar nesse filme. Se você perder o folículo, não recupera mais. Uhum. Então, é por isso também que o mercado de micropigmentação cresceu tanto, porque tem muitas mulheres sem sobrancelha ou com Uhum. sobrancelha muito fina. E hoje a moda é o contrário, é sobrancelha grossa, sobrancelha Uhum. volumosa, cheia, né? Então, Uhum. o transplante ele vem tanto para essas pessoas que perderam por conta de hábitos assim, Uhum. ou às vezes também por conta de algum processo patológico, o Uhum. envelhecimento também, a mulher no envelhecimento ela vai perdendo sobrancelha, então as mulheres Uhum. ali na faixa dos 60 já tem poucos pelos e pelos muito clarinhos que já não fazem também tanta densidade. E aí o transplante a gente retira, né, as unidades foliculares também aqui do couro cabeludo, mas dessa região mais próxima da nuca, que os fios Uhum. eles são mais finos, então são mais parecidos com os fios da sobrancelha, e a Uhum. gente vai implantar na sobrancelha seguindo o desenho que a pessoa escolher, né? Obviamente um desenho que seja harmônico com o rosto dela, mas a pessoa ela meio que consegue escolher ali, eu quero minha sobrancelha grossa, eu quero, né, que aqui seja mais repuxado, isso aí são detalhes que a gente Consegue. vai ajustando. E aí, doutor, em relação ao transplante de barba, Uhum. a gente até falou aqui nos bastidores do pessoal que está usando também muito laser, né? Inclusive, muitos homens já estão usando laser, inclusive para retirar a barba também. Mas existe o oposto, Eu homens posso. que gostam da barba, né? Que querem dar um contorno melhor para o rosto, deixar o rosto mais bonito. E aí também é indicado o transplante para essa região do rosto, Isso, a a gente barba. também faz transplante para barba e funciona como o transplante de sobrancelha ou como capilar. Todos eles têm o mesmo embasamento ali, né? Então, Hum. o de barba a gente também vai retirar, né, os fios aqui, os folículos da área doadora do couro cabeludo e implantar. A questão de sobrancelha e de barba, existe muita diferença, obviamente, na direção e na angulação dos fios, que é o que a gente determina na hora de fazer a incisão, né? A Uhum. barba, depender da região, primeiro que ela nasce muito próximo da nossa pele, né? Então, o fio ele tem que ter uma angulação muito próxima aqui para ele crescer justamente rente assim, e não um pelo espetado aqui do Hum. rosto. Mesma coisa sobrancelha. Sobrancelha, o pelinho é muito rente à pele, né? Então, a gente Uhum. precisa fazer essa incisão num ângulo bem agudo em relação à pele para esse pelo crescer na mesma direção e angulação de uma sobrancelha ou de uma barba natural. Uhum. Doutor, Então, eu sei que tem muitas técnicas, inclusive algumas, né, até em inglês, inclusive. E aí eu estava vendo nas suas postagens, né, porque o doutor ele é bem atuante nas redes sociais e está sempre lá, trazendo algum mito, verdade, tirando várias dúvidas. E eu achei interessante um termo que o senhor falou sobre o BHT. O que é isso. que seria o BHT para quem está em casa e não sabe, assim como eu também não sabia? Tá. O BHT, né, que em inglês é Body Hair Transplant, ou seja, transplante de pelos corporais. Daí é quando a gente precisa, né, de pelos do corpo para complementar o transplante capilar. Geralmente ele é utilizado pro capilar mesmo, né? Então, por exemplo, o Uhum. paciente ele precisa cobrir a região da coroa e ele, por acaso, ele já fez 2 cirurgias anteriormente na vida dele de transplante, então ele não tem uma área doadora tão boa. A gente vai retirar o que a gente ainda consegue do couro cabeludo, mas a gente pode complementar com pelos corporais. A primeira Uhum. opção é sempre barba, tá? A gente não tira aqui do rosto, mas tira aqui do ângulo da mandíbula para baixo. Outra opção seria também tórax ou às vezes os pelos das costas também. E aí a Uhum. gente vai colocar esses fios, né, esses pelos, para complementar a densidade junto com os folículos do couro cabeludo. A gente não pode colocar esses pelos corporais
em áreas de definição, ou seja, aqui na hairline, por exemplo, eu não posso implantar um pelo de barba, de tórax, porque ele tem uma textura muito diferente, o crescimento diferente, então não vai ficar um resultado natural. A gente pode colocar aqui numa região que é um pouquinho mais escondida, na coroa, e sempre juntando ali com folículos do couro cabeludo. É mais para dar um aspecto de fechamento, de densidade mesmo, do que para dar definição. Uhum. Tem outro fenômeno também que eu vi, né? O senhor falando nas redes sociais sobre o bubble hair. Bubble hair, O que é o bubble hair? Então, o bubble hair acontece mais com mulheres, né, que fazem uso de fontes de calor como chapinha, por exemplo. Então, a mulher saiu do banho, não secou bem o cabelo e já vai passar chapinha no cabelo ainda úmido, tá? Dá aquele choque ali já, né? É, porque aí o cabelo ele tá molhado, então ele tá cheio ali de moléculas de água. E quando ela joga uma fonte de calor, a água vai evaporar dentro do fio. Então, vai criar uma bolha de ar dentro do fio. Isso vai fragilizar, então vai levar à quebra do cabelo. Que criou várias bolinhas de ar dentro do fio, ele vai fragilizar e com o tempo vai começar a quebrar. Então é sempre tomar cuidado, né, quando for utilizar a fonte de calor, mesmo que seja, né, um secador, chapinha, um babyliss. Primeiro dá uma secada boa no cabelo, né? Tentar secar ali naturalmente, ou pelo menos ali comprimindo ali com uma toalha. Aí você pode passar, por exemplo, um secador numa temperatura ali mais morna para fria, para tirar mais ainda daquele excesso de água. E só a partir daí você utilizar alguma fonte de calor, sempre dando preferência também utilizar algum tipo de protetor térmico também. O ideal seria sempre deixar o cabelo secar naturalmente. Ideal sim. Então a gente utilizaria chapinha, secador mais para modelagem. Isso, exato. E o exato. ideal não seria ter esse choque aí. O ideal é sempre deixar secar naturalmente. Obviamente é difícil. Até a toalha, né? Hoje em dia a gente vê que ela pode ser um pouco prejudicial por conta do atrito com o couro cabeludo, gera mais frizz, ou gera mais quebra, né? Principalmente no cabelo que já está fragilizado, a gente pegar a toalha e esfregar, ele vai aumentar ali a quebra. Então, assim, sempre que possível, deixar secar naturalmente, e aí você vai penteando aos poucos para evitar desse cabelo embaraçar também. Doutor, eu sei que eu vou começar aqui a tirar algumas dúvidas em relação a essa questão do uso diário, né, de produtos, de idas a gente aos cabeleireiros, mas me diga uma coisa, falando sobre aquele corte das pontas, né? Homem, ele sempre vai com mais frequência ao salão, à barbearia, porque notoriamente cresce mais rápido. A mulher ainda passa ali em torno de uns 2, 3 meses, de repente, para voltar. O ideal, assim, seria também a gente ir todo mês, fazer aquele corte das pontas para deixar o cabelo sem pontas, sem frizz, ou tudo isso é balela, não existe isso? Cabelo, né? O que nasceu, que tá para fora aqui da pele, isso aqui é célula morta. Isso aqui a gente não muda, é célula morta, é camada de queratina, enfim, não tem atividade biológica, né? O cabelo que já nasceu. Então, assim, quanto a gente conversou anteriormente, se a taxa de crescimento ali é de 1 centímetro por mês, sempre a ponta do nosso cabelo é a parte mais velha dele, né? Então, já foi uma parte que foi mais submetida a agentes térmicos, químicos, físicos. Então, obviamente, é uma área que está mais desgastada, né? Pelo tempo ali de exposição que ela teve. Então, tirar as pontas, obviamente, não vai fazer o cabelo crescer mais rápido, né? Existia esse mito antigamente de crescer mais rápido cortando as pontas. Não muda o crescimento, mas muda o aspecto do cabelo. O cabelo ele vai ficar com um aspecto mais saudável se você retirar aquelas pontas que já estão danificadas. Então, a orientação é mais em relação a isso. Você manter o cabelo mais bonito, né? A gente fica tão aficionado de deixar o cabelo crescer o máximo possível. O cabelo pode estar todo desgastado, mas a pessoa está querendo deixar crescer. Sendo que se ela cortar aquelas pontas danificadas, o cabelo vai ficar com um aspecto mais bonito, de mais volume, um cabelo mais saudável. Eu sei que a sua profissão, né, é médico nessa área, mas por outro lado também tem lá os cabeleireiros, né, o pessoal que cuida e traz tratamentos e tonalizantes, enfim. Existe aí alguma briga, alguma desavença nesse sentido? Por exemplo, tem muita gente que chega que não abre mão, né, talvez no seu consultório, de usar aquela tintura, aquele produto que já usa há muito tempo, e aí de repente o senhor começa a negociar por algumas trocas mais saudáveis, né? Por exemplo, tintura ou tonalizante, porque os brancos vão chegar para todo mundo, né? Então, eu tento, desde que não seja nada assim realmente prejudicial, como por exemplo uma progressiva com formol, que a gente sabe que está relacionado com o aumento de alguns tipos de câncer. Então, isso daí para mim é inegociável, né? Mas se é uma questão assim de algum outro tipo de procedimento que faz, ou uma tintura, alguma coisa, eu digo, olha, eu não estou aqui para proibir você de nada.
mas a gente vai, né, tentar meios ali, se a gente consegue encontrar um meio termo que não vá prejudicar muito o seu cabelo e também, né, que você não deixe de fazer o que você gosta. Obviamente, eu não vou deixar ninguém ficar com o cabelo branco por ordem minha, né? Então, a Uhum. gente sempre tenta, pelo menos, encontrar se realmente não é nada muito prejudicial, porque aí eu realmente vou tentar proibir, entre aspas, né? A pessoa vai obedecer se quiser, mas eu sempre tento encontrar ali um caminho. Eu não tô ali para proibir ninguém. Então, a mulher, ela não gosta do meu cabelo cacheado, eu gosto de alisar. Beleza, então vamos ver, dentre as opções de alisante, qual que vai ser menos prejudicial para você. Formol tá totalmente fora. Isso daí é proibido, inclusive pela Anvisa, totalmente fora. Mas, infelizmente, tem muitos locais que Uhum. ainda fazem. Então, a gente tenta encontrar ali alguma alternativa, pelo menos para aquele paciente, né, continuar fazendo o que ele gosta, da forma que ele vai se sentir melhor. Porque não adianta eu proibir, eu sei que ele vai fazer. É capaz ele sumir do consultório, só porque eu proibi, ele vai fazer a tintura dele ou o alisamento dele. Aqueles chamados realinhamentos orgânicos, né, que muita gente faz com um aminoácido, ele realmente ele não agride o cabelo, porque ele, na verdade, ele alisa, né? Qualquer tipo de alisamento, Luiz, ele causa algum dano capilar, tá? Porque para a gente alisar o cabelo, a gente precisa primeiro quebrar as pontes de sulfeto, que chama, né? Que é o que dá o formato do fio. Então, o fio ondulado, crespo, liso, enfim. Cada um deles tem o seu método de ligação dessas pontes de sulfeto. Se eu quero alisar o cabelo, eu preciso quebrar essas pontes e depois, quando eu passar a fonte de calor, que geralmente esses métodos de alisamento eles sempre tem alguma fonte de calor, essa fonte de calor ela vai realinhar essas pontes de sulfeto e aí vai realinhar no formato liso. Então a gente Uhum, sempre algum dano vai ter, principalmente nas camadas mais externas ali da uhum. cutícula, né? A cutícula ela tem várias camadas ali que parece uma escama de peixe. A gente sempre vai ter algum dano, assim, dizer que não traz dano e tem algumas progressivas inclusive que se vendem como condicionantes ou nutritivas, aí é demais. Assim, a gente Uhum. aceita que ela seja menos agressiva, mas dizer que está tratando o cabelo Trata. enquanto alisa, aí Essa, não dá. existe esse jargão, né? Trata É, enquanto alisa. isso aí não dá. São coisas incompatíveis. Ou você alisa ou você trata. Doutor, em relação ao envelhecimento do cabelo, existe esse termo? O cabelo envelhece junto com a gente Envelhece, também? envelhece, envelhece. Então, assim, a tendência, né, que quando a gente vai ficando mais velho, principalmente, né, já idoso, a gente vai tendo uma diminuição do volume capilar, o cabelo tende a ficar um cabelo mais fino, Homem ou mulher? homem ou mulher, Independente. homem ou mulher. Então, se já é uma pessoa que já tem um quadro de base, já tem uma calvície, obviamente, né, que vai ficar mais aparente ainda. Uhum, Mas mesmo pessoas que não são calvas, a gente vai percebendo um afinamento, além da mudança da coloração, né? O fio vai ficando branco, o fio vai ficando mais fino, diminui o volume geral de cabelo, então é normal, como parte do envelhecimento, o cabelo também sofre com isso. uhum. A gente está aqui se dirigindo para o fim do nosso bate-papo, infelizmente, mas eu tenho algumas perguntas Tá. ainda para fazer, em relação, inclusive, a tratamento de cabelo, porque eu sei que lá você dispõe, né, de muita coisa no seu Uhum. consultório, até estava vendo também o tratamento com exossomos. Exossomo, Queria que você explicasse os tratamentos mais comuns e que lhe diferenciam também no mercado e que está dando muito resultado, né? Você posta lá o antes e o depois, e não é só o transplante. Acredito que o transplante, talvez, eu não fiz essa pergunta, mas queria até que o senhor reforçasse, o transplante talvez fosse a medida final, quando realmente todos os outros tratamentos talvez não tenham dado certo ou uma indicação Não, de... porque se o Não? paciente já tem uma área calva, ali eu já vejo que os folículos dele já não têm capacidade de produzir o fio, eu já nem indico esses Não tratamentos. O indico, caso tá? dele é É transplante. transplante. Mas se é um paciente que a ideia dele é mais prevenir que esse quadro evolua, né, que a Uhum, calvície dele evolua, para ele não precisar de um transplante depois, aí a gente dispõe ali de vários tratamentos também, né? Então, a gente tem o MMP, que é a microinfusão de medicamentos na pele, então a gente faz uhum, como se fosse um agulhamento ali de todo o couro cabeludo e ao mesmo tempo que eu uhum, estou fazendo esse agulhamento, eu estou injetando algumas medicações diretamente na derme, que é a região onde ficam uhum. os folículos, né? Então, isso a gente vai ter um estímulo ao crescimento, à espessura dos fios. Um outro Bom. procedimento é o PRP, que é o plasma rico em plaquetas.
A gente pega uma amostra de sangue, como se fosse fazer um exame de sangue do paciente, Uhum. coloca na centrífuga, a centrífuga separa o plasma das células sanguíneas. E esse plasma, que é o que dá o nome do procedimento, plasma rico em plaquetas, ele tem um concentrado de fator de crescimento. Então, a gente cria um concentrado de fatores produzidos pelo próprio paciente e vai aplicar diretamente no couro cabeludo. Então, isso vai estimular a formação de novos vasos, crescimento e espessura dos fios. Então, assim, tudo, Heloísa, que aumenta a vascularização do couro cabeludo, aumenta crescimento e espessura do fio. Tá? E outro, né, que é um mais recente, que são os exossomos. Exossomos, assim como o PRP, eles fazem parte, né, do que a gente chama de medicina regenerativa, que é quando a gente utiliza, né, substratos orgânicos ali para ter algum resultado. Então, o exossomo, eles são o que a gente usa lá na clínica, são exossomos vegetais, ainda não é autorizado o uso de exossomos animais, tá? Aqui no Brasil, então a gente usa exossomos vegetais, e os exossomos, eles são vesículas extracelulares, ou seja, as células, quando elas querem se comunicar umas com as outras, elas mandam essas vesículas, e dentro dessas vesículas tem RNA, fator de crescimento, enfim. E aí eles isolaram essas vesículas e criaram os exossomos, e aí os exossomos também vão ter esse resultado, né, de estimular o crescimento, diminuir a queda por conta de um fator anti-inflamatório que tem ali, e a gente tem resultados muito bons com E eles são também. todos aplicados diretamente no couro. Isso, diretamente no cabeludo. couro cabeludo. Doutor, muitas pessoas, né, ainda negligenciam, né, e depois dessa entrevista, desse bate-papo, não tem como não procurar Dr. Pablo. Mas ainda tem gente que insiste, vai ali na farmácia ou até mesmo no supermercado comum e vai naquela linha, né? Anti-queda e compra a linha completa. Ou às vezes vai na farmácia e também já tem vários medicamentos, né? E bota não sei o que, cap, capilar, enfim, hair. E aí também começa a tomar, como também aqueles tônicos, que também se usa de maneira indiscriminatória. Esses produtos, eles realmente surtem efeito, dependem da marca ou não tem como prever, porque cada pessoa é única e não existe uma receita de bolo. Vamos lá. Se for falar de shampoo, né? Shampoo anti-queda, a maioria, não vou dizer todos, mas quase todos, é balela. Por quê? O tempo de contato do shampoo com o nosso couro cabeludo é muito pequeno. Você já entendeu que o cabelo que já nasceu, que está para fora da pele, é célula morta. Então, ele não tem função biológica, né? O que está em atividade biológica é o que está aqui dentro do couro cabeludo, que é o folículo, que está produzindo aquele fio. Então, mesmo que aquele shampoo ele tenha algum ativo dentro dele, alguma medicação, o tempo de contato de um shampoo é muito pequeno. A gente deixa o shampoo ali o quê? 30 segundos, 1 minuto na cabeça enquanto E a se gente disser está assim, 3 esfregando. minutos, 5 minutos é eterno, né? Exato, não acaba nunca. Não acaba nunca. E aí a gente enxágua, né? Enxagou, tá? Então, o tempo de... Obviamente, o shampoo, ele pode ser um shampoo de boa qualidade, no sentido de não danificar o fio, não ressecar o couro cabeludo, ótimo. Mas usar o shampoo pensando na função anti-queda, aí eu sempre já falo aos pacientes, não, você pode continuar esse shampoo porque é um shampoo bom, um shampoo que ele vai cumprir o papel dele, que é limpar o couro cabeludo e o cabelo. Coadjuvante ali no tratamento, né? Mas é Assim. mais pensando na função do shampoo. A função do shampoo é higienizar. Pronto, você mantém ele pensando em higienizar, mas não pensando que ele vai resolver sua queda. Tá? E vitaminas, né, que vende para cabelo. Tônicos. E várias marcas também de vitaminas. E vitaminas. Essas vitaminas que elas são de acesso livre, ou seja, que o paciente pode pegar ali diretamente na gôndola da farmácia e ir para o caixa, essas vitaminas elas têm um limite de dosagem de cada componente delas, tá? Porque não é considerado uma medicação, é considerado um suplemento alimentar. Se você olhar na caixinha, tá sempre suplemento alimentar de vitamina tal. Então, assim, elas têm um limite. Então, se o paciente ele tem realmente uma deficiência de alguma dessas vitaminas, por exemplo, uma deficiência de vitamina B12, por exemplo, essas vitaminas que ele vai comprar ali de acesso livre, dificilmente vai ter uma dosagem que seja suficiente para repor essa deficiência que ele tem. Ele vai precisar ou manipular ou comprar lá no balcão com receita médica uma vitamina B12 de uma dose mais elevada. Tá? Então, esses que têm acesso livre é meio que para manutenção geral ali da saúde capilar, mas não para resolver um paciente que está com algum processo patológico. De repente, por exemplo, né? Entre outras palavras, o senhor está falando aí, se a gente não tiver problema, aparentemente está tudo bem, a gente vai tomar e só vai manter. É uma manutenção. Manutenção, mas ela não vai resolver. Não vai resolver. Então, assim, pacientes que estão com uma queda de cabelo aumentada por algum motivo,
acaba gastando um dinheirão, compra uma, outro mês compra outra, E vai testando, aí né? vai testando. E aí a gente vê tanto que é uma coisa meio que quase psicológica das pessoas, que tem gente que toma e diz assim, na semana seguinte, nossa, já melhorou minha queda. A gente Uhum. sabe que o tratamento capilar ele demora a ter resultado. Então, essa melhora que ele teve já ia acontecer, provavelmente. Não foi por conta de uma semana de Uhum. vitamina. Doutor, aonde ele encontrar, né? Aonde encontrar o doutor Pablo Awad? Diga suas redes sociais, aonde ele Certo. achar. Então, tanto no Instagram como no TikTok, é Dr. Pablo, doutor, né, DR, Pablo Awad, que se fala, escreve, na verdade, AUAD, da mesma forma que fala. Então, Hum. AUAD, D mudo, Dr. Pablo Awad, tanto Instagram como TikTok. E quem quer me encontrar aqui em João Pessoa também pode entrar em contato lá com a Clínica ABC. A gente fica localizado lá em Tambalzinho, um espaço bem bacana também, que o pessoal conhecer lá. Isso aqui tem muitas coisas, muitas dicas, insights valiosos que o senhor passou aqui. Muitos aí, só realmente ir no consultório para o senhor dar esse atendimento especializado, fazer essa anamnese correta, né? Indicar o Exato. tratamento que realmente vai surtir efeito e ser mais assertivo. Mas para quem está em casa assistindo e, por exemplo, não tem essa queda de cabelo, ainda não sofre, né? Mas com certeza conhece alguém que sofre, então já vai indicar o doutor. Mas, de maneira geral, que dicas o senhor poderia dar para homem, para mulher que está nos assistindo? Para cuidar do seu couro cabeludo. Quais são os princípios básicos, né? Às vezes a gente cuida tanto do corpo, da pele do rosto, de várias Uhum. outras coisas, e só vai lembrar, né, do cabelo quando já está numa situação já É. desesperadora. Vai parecer meio clichê, né? Mas eu acho que para cuidar do cabelo, né, de forma geral, é o que a gente fala para praticamente tudo de saúde, né? Então, é uma boa qualidade do sono, é uma boa alimentação, atividade física e uma boa higiene também do couro cabeludo, né? Então, o couro cabeludo deve ser higienizado com frequência. Cada pessoa vai encontrar a sua frequência ideal, né, de limpeza. Não é obrigatório lavar todo dia, tá? Então, isso vai Uhum. depender muito do tipo de cabelo e do estilo de vida da pessoa. Então, tem uma tendência a um cabelo mais seco, passa o dia no ar-condicionado, não faz atividade física, pode ser que você não sinta necessidade de lavar todos os dias. Mas uma Uhum. pessoa que tem cabelo oleoso, vai para o sol ou faz atividade física todo dia, ela vai precisar lavar. Então, assim, eu peço pelo menos para evitar os extremos, né? Lavar uma vez por semana é muito pouco. E também Nossa. lavar mais de uma vez por dia, aí também já é demais. Então, basta uma vez por dia. O objetivo da limpeza ali com shampoo é tirar o excesso de oleosidade, de sujidade do couro cabeludo. Então, assim, de forma geral é isso. E outra coisa, eu acho que o primeiro sinal que você tá percebendo que algo não está normal, o cabelo está caindo mais do que antes, ou a tua calvície está evoluindo e está te incomodando, procura atendimento quanto antes. Quanto antes a gente agir, melhor, porque quanto mais a gente deixa a maioria dos quadros de alopecia evoluírem, menos resultado a gente consegue ter com o tratamento. Então, assim, Uhum. quem tem interesse em tratar ou em fazer o transplante capilar, quanto antes procurar, melhor. Doutor, muito obrigada, viu? Espero que o Obrigado a senhor você. volte aqui mais vezes. A Dr. Play tá de portas abertas. Foi um prazer estar aqui, Obrigado. esclarecer, tirar muita dúvida e muito sucesso cada vez mais na sua profissão, tá bom? Obrigado, eu agradeço novamente o convite e se precisar, tô aí. Então, obrigada. A gente vai ficando por aqui. O Dr. Play volta na próxima semana com mais uma edição especial para você. Até lá.